Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô. Eu sou evangélico e aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia. Um colega aqui de nome Bruno Antunes fez uma pergunta em um dos meus vídeos, no vídeo que eu falo sobre eletricidade básica. Saiba como preparar a instalação elétrica da sua casa. Primeiramente, tenho que dizer novamente, eu não sou eletricista, eu sou técnico com conserto de aparelhos eletrônicos. Você, André, eu não sou nem eletricista e não sou técnico, mas você não é burro. Como é que você vai saber, tá? Tô dando um exemplo aqui antes de ler a pergunta dele. Poxa, qual é a bitola de um fio? Pergunto. Pergunto a quem? Você vai comprar onde? Na casa de material de construção? Normalmente eles sempre sabem. E eles também não são formados em eletricista. Porém, é importante eu abrir esse frisado aqui. Enquanto tudo dá certo que você está fazendo, todo mundo aplaude. Quando uma coisa dá errada, e principalmente se houver vítimas, todo mundo cai de pau em cima de você. Aí eles querem saber se você está ou não autorizado a exercer aquela profissão. Vou parar por aqui porque já é a quarta vez que estou fazendo esse vídeo para não ficar longo. Então o Bruno fez a seguinte pergunta. Bruno Antunes. Boa noite. Queria uma ajuda para eu montar um quadro, botar o disjuntor, montar um quadro na minha casa. E queria saber a bitola, para máquina de lavar, chuveiro, ar-condicionado, 220. E como faço para toda a casa em 220? Bom, ok. Bruno, primeiramente é óbvio, você vai ter que contratar 220. Eu não sei que tipo de 220 vai chegar na sua casa. Aqui no Rio de Janeiro, os do 220 são os dois lados, são fase. Tem pessoas que me falaram, eu nem sabia disso, tem cidades aí que é um fase e um neutro, como é no caso do 127 volts, tá? É um fase e um neutro. Bom, isso aí é outra história, essa questão de ser um fase e um neutro, que vai continuar sendo 220. Você tem que pedir 220. Segundo, a bitola do fio de 220 vai ser praticamente a metade da bitola de um fio de 110. Vou mostrar para vocês aqui um site, tá? Um site da Casa e Construção. Vamos aqui? Tá aqui. O site chamado Casa e Construção. E aqui ele está dando aqui, olha só. O que fazer? A tabela a seguir apresenta as especificações técnicas para os diferentes modelos de duchas, de chuveiros, duchas e modelos de duchas e chuveiros de uma determinada marca. Bom, então aqui é para nós termos uma ideia, tá? Aqui, ó, o chuveiro que vai de 2.500 watts a 5.000 watts em 110 e de 2.500 watts até 7.500 watts em 220. Bom, vamos pegar do valor mínimo aqui em cima, um chuveiro de 2.500 watts em 110 consome 25 amperes, ok? E em 220 ele consome 15 amperes. Interessante, deveria ser até a metade, Não sei porquê essa correlação. Porque antigamente a gente falava 110 volts, 220. Aí mudou, então um pouco para mais. Eu esqueço disso, tá? Eu sempre estou pensando em 110 quando a rede é 127. Tá? Então realmente é um pouquinho mais. Deveria ser, a gente normalmente é a metade. Então, por exemplo, o fio usado para esse tipo de chuveiro em 110 é 4 milímetros. Já o fio usado em 220 é 2,5 milímetros. Então, ou seja, você colocando, deixa eu passar para cá novamente. Você colocar na sua casa 220, você vai economizar duas vezes, dependendo de como é cobrado aí na sua casa, na sua residência, no seu bairro, no seu estado, tá? Aqui no Rio de Janeiro tem preço, pelo menos tem preço diferenciado entre 110 e 220. Tá todo falando 110, tá vendo? Em 127 e 220. Tem um colega, Cláudio, que mora no outro bairro, lá é 220 na casa dele. O consumo da casa dele, o meu consumo, em cima da tarifa cobrada para ele, eu ia economizar de 50 a 70 reais na minha conta, se eu tivesse 220. Mas tem estados que, segundo as pessoas que têm falado aí, é a mesma coisa. Para mim, aqui tem diferença no Rio de Janeiro. E a diferença antigamente era tão grande que muita gente trocou sua casa toda para 220. Porque a economia era muito grande. A taxa é muito diferente. Pois bem, dito isto, então se isso é o caso, só você procurar saber quem tem 220, você pega uma conta de alguém no mesmo bairro que tem 220, tá? E uma que tem 127 e compara, vê lá a tarifa, o valor que é cobrado, você vai ver, realmente se eu botar 220 eu vou economizar. É simples de você ver isso, ok? Vamos supor que seja igual. Onde é que vai ser sua economia? No fio. Porque o fio praticamente vai ser a metade do outro. Então vai ser mais barato, tá? Vai ser bem mais barato. Então é interessante, porém não é nada agradável você enfiar o dedo na tomada de 220. É desagradável para chuchu, tá?
Então, e hoje todos os aparelhos, praticamente, com exceção da geladeira, mas se o lugar que você mora já é 220, praticamente todas as geladeiras, ventiladores, tudo já vem 220, não é verdade? Os eletrônicos, praticamente todos são bivolt automático, trabalham de 88 volts até 280 volts, então você não precisa se preocupar. Então, como é que você vai saber a bitola de um fio? Só basta você entrar na internet e ver lá. O próprio chuveiro já diz no máximo qual é o fio que tem que ser colocado, ok? Eu quero destacar aqui uma coisa que você não vai encontrar na internet, é difícil de encontrar, eu não procurei, porém não é comum. Aqui não diz se esse fio de 10 mm, qual é a distância máxima que esses 10 mm continuam valendo. Porque cada vez que o fio é mais comprido, ele torna-se uma resistência. O nome já está dizendo, ele resiste. Então ele vai começar a aquecer. Uma coisa é você colocar o seu chuveiro num terreno de 25 metros, logo 5 metros da entrada da luz elétrica. Entra aquele cabo grosso, né? Que entra no isolante, aí desce para o seu relógio. Uma coisa é você colocar o chuveiro lá, outra coisa é você colocar esse mesmo chuveiro no final do seu terreno de 25 metros. Porque você vai ter 25 metros de fio aquecendo. Isto aqui não fala em nenhum desses coisas que eu tenho visto aqui. Eu não sei qual é a relação, tá? Mas eu sei te dizer isso. É óbvio você concluir. O fio mais comprido torna-se uma resistência. Significa que se ele tornou uma resistência, ele vai aquecer. Então aqui não está falando, em nenhum lugar eu encontrei, né? Também não pesquisei, mas eu sei disso, tá ok? Que um fio de 10 mm, ele, por exemplo, ele vai manter essa mesma característica, né? De suportar esse chuveiro numa distância de 25 metros. No caso do seu chuveiro elétrico, ser no final, né? Ou você ter dois. Você tem um no início, você tem 2 banheiros, né? Um no início um dentro da suíte, no seu quarto lá, e outro lá no final do terreno. É óbvio que o do final do terreno, então, ou seja, isso tem que ser procurado saber, tá? Tem que fazer uma pesquisa para a internet. Eu não procurei, eu sei disso, tá? Eu estou afirmando para vocês isso. Eu estou afirmando, não estou supondo, não. Eu estou afirmando. Se o fio é muito comprido, ele vai se tornar uma resistência, vai começar a aquecer, vai começar a perder. Tá? Ele vai começar o quê? Em vez de você aquecer o chuveiro, você vai estar aquecendo o fio. Tá? Mas aqui, por exemplo, o fio normal é 10 mm, mas eu não li em lugar nenhum qual é a distância máxima desses 10 mm. E é óbvio que tem uma distância máxima, ok? É aí onde 220 é interessante. Por quê? Se você mete um fio de 10 mm e a tua casa é 220, pode ter tranquilidade que mesmo aos 25 metros você vai ter um chuveiro funcionando legal lá. Entende? Muito bom. Então, como é que você vai dimensionar? Basta você somar, tá? Somar todas a carga. André, você pode ter um alicate amperímetro para isso, tá? Vou botar para cá, clarear aqui, ó. Esse aqui não é caro não, tá bom? Esse aqui quando eu comprei na ocasião, se não me engano, foi R$40, tá? Agora, o difícil é você conseguir desse tipo daqui, que a corrente mínima que ele mede é 20 amperes. Você consegue em casa e vídeo tudo medindo a partir dos 200 amperes. Ou seja, não é de 200 amperes, a escala dele fica difícil, porque ele começa, por exemplo, em 200 amperes, a escala mínima dele é 1.1, que é 1 ampere. Já esse aqui, a escala mínima, eu consigo medir até 30 miliamperes. Então eu consigo medir coisas bem interessantes com isso aqui. Então, se você puder encontrar um que mede o alicate amperímetro que começa com 20 amperes, vai ser melhor para você ter uma ideia. Não é caro, mas você não precisa disso aqui, tá? Basta simplesmente você ver o que está escrito no consumo do aparelho. Todo o aparelho vem o seu consumo. Ele consome 25 watts. Ah, beleza, 25 watts. Tem um cálculo de conversão que você faz, que agora eu não me lembro não, agora de cabeça não. Né? O chuveiro, por exemplo, aqui, ó, olha só. Um chuveiro de 10 amperes em 110, 10 amperes, correção. Um chuveiro de 5.500 watts, tá? Em 110 volts, consome 50 amperes. Ele é o vilão da casa. O primeiro vilão, entre aspas, é o chuveiro. O segundo vilão, ferro de passar. O terceiro vilão, micro-ondas. E assim vai. Vai caindo, tá? Mas na verdade, um dos vilões que mais aumenta a energia no verão é a quantidade de ventiladores que você tem em casa. Mesmo ele consumindo a faixa de 500 mA. Mas depois eu falo um outro vídeo sobre isso, tá? Então, é isso que você tem que fazer as contas parar. Você vai pedir 110 ou 220. Na hora de você colocar o relógio, tá? Por isso que eu tenho orientado muitas pessoas a fazer espinha, tomando por base o corpo humano, né? Eu faria minha casa assim. Eu passo um fio grosso,
tá? Um fio grosso do início da casa até o final, né? Vamos fazer de conta que esse 10 milímetros seja um fio parrudão, eu passaria de 10 milímetros total, e dele eu sairia como costelas para os cômodos fios mais finos, porque um cômodo, por exemplo, você tem uma lâmpada, um ventilador, não consome o total num cômodo, né? Uma televisão, 1 ampere, 1,5 ampere, no máximo 2. Então se você bota um fio que suporta isso, tá joia. Aí a questão é só essa, de você parar e fazer as contas, é só perguntar. Hoje na internet você tem isso, a bitola dos fios aqui, entende? Tudo direitinho. Como já disse, na própria casa de material de construção, você chega lá, vem cá, eu quero botar um chuveiro, ele vai te perguntar, mas um chuveiro de quantos amperes? Normalmente esse fio daqui, normalmente sempre é fio 10mm mesmo, 110, tá? Mas em 220, um chuveiro de 5.500 watts, o fio é 4mm. Em vez de 10mm, é 4mm. Cadê? É isso mesmo, 4mm. Olha só, interessante. Nesse caso aqui foi até menos da metade. Então você vai economizar. Se você botar tudo 220 na sua casa, primeiramente você vai economizar no material, porque vai ser a metade da bitola do fio que você colocaria em 127. E se no seu estado, no seu bairro, for diferenciado o preço, então você vai economizar 2 vezes. Bom, espero que esse vídeo tenha te sido útil. 11 minutos aqui falando, tá? Para você e os outros, tá ok? Se por acaso entrar, que sempre entra aí, desculpa a expressão, uns pés no saco, sabe? Às vezes o cara até é eletricista mesmo, mas gosta de se exibir no canal dos outros, né? Vai entrar aqui e... Cara, não dá ouvido que esse cara tá falando tudo errado. Você ignora. Se você quiser, você ignora. Tô dando esse conselho que eu sei como é que é isso. Eu tenho um canal que sei como é que é. Não entra para ajudar ninguém. Os caras não colocam um vídeo para ajudar ninguém, tá? Mas entram para criticar, tá ok? Então o que eu tô te orientando aqui é certo, é correto. Mas você não é eletricista, mas eu já disse, você também não é, você não é burro. Eu tô vendo aqui a tabela. Eu quero a norma, então entra na norma. Independente da norma, quem determina o consumo de um aparelho é o fabricante. E o fabricante está lá escrito no papel, o consumo desse chuveiro, o consumo é X. O fio para esse chuveiro, o ar-condicionado, por exemplo, um ar-condicionado Springer, acho que é Springer, né? De 12.000, se eu não me engano, consome 5 amperes. 5 amperes. Eu fui na casa do colega e medi, foi isso mesmo? Foi. 5 amperes o bichinho consome. No Springer 220. Em 220. 5 amperes. Eu fui na casa do colega. Se eu achar o vídeo aqui, eu vou estar falando com você e você vai estar vendo. Tá? 5 amperes. Um Springer da LG, Springer da marca LG, da fabricante LG. 5 amperes em 220. Então só basta você fazer isso, ok? Se eu tiver alguma dúvida, se eu de repente, André, você falou muito, acabou me confundindo aí, especifica mais isso aqui, se eu puder, eu faço um outro vídeo, ok? Isso vai servir com certeza para muitos outros aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.